Brasil da época de exportação de apenas de commodities. Enquanto a partir dos nossos manufaturados, que chegaram a atingir o ponto mais alto em 2000, 59%, hoje representa apenas 37%. É o que nós mencionamos. Nós estamos voltando ao passado, ao país que exportava commodities e tentava se industrializar. Hoje a realidade, infelizmente, é essa mesma. E se você perguntar, muda de uma hora para outra? Claramente só se houver uma mudança forte e brusca na taxa de câmbio, que não é previsto, a não ser que haja uma crise de grandes proporções e essa crise provoque uma queda, uma mudança forte na taxa de câmbio. Isso que eu estou dizendo, nós podemos ver pela taxa de câmbio. Aqui um paralelo. Em 1999 foi adotado o câmbio flutuante no Brasil. Quando foi adotado, no primeiro trimestre, em março, a taxa de câmbio chegou a 1,73, em 1999. Nós estamos hoje aqui, data 30 de junho, não estou falando em hoje, que é mais ou menos igual, 1,56. Nesse período de 99 até aqui, nós tivemos aqui inflação, no mínimo de 128%, qualquer que seja o índice. Nós tivemos elevação de custos, porque se as commodities subiram todo mundo, claro que subiu também no Brasil. Mas a taxa de câmbio, em vez de acompanhar ou pelo menos ficar próximo, ela se valorizou, reduziu. Então, as exportações de produtos manufaturados, na realidade, são duplamente prejudicadas. Por quê? Ao mesmo tempo que eu deveria estar vendo uma desvalorização da taxa de câmbio como uma forma de compensar a inflação no período, a elevação de custo, ela se valorizou. Ou seja, o produto brasileiro está muito mais caro. Claramente, essa taxa de câmbio, ao mesmo tempo que prejudica a exportação, estimula a importação de manufaturados, que é o cenário que nós estamos verificando hoje. Tá? Aqui alguns pontos de nossos gargalos famosos aqui. Primeiro, taxa de câmbio. Eu sempre digo, taxa de câmbio não é causa dos problemas, mas ela sofre os efeitos dos nossos problemas também. Eu não estou aqui advogando mudar a sistemática cambial hoje, deixar de ser câmbio flutuante, porque isso é uma conquista do setor exportador. Mas claramente é o nosso problema hoje, é aquele problema mais visível. Então, na verdade, seria que mudar o que causa os problemas, não necessariamente a taxa, que não era a causa. Nós temos liberdade para entrada de capital especulativo no Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a pensar claramente, a adotar uma quarentena, que o capital especulativo pensa no curtíssimo prazo. A partir do momento que se estabelece uma quarentena de 90 a 180 dias, ele vai pensar duas vezes em vir para o Brasil. O capital especulativo. O capital produtivo sempre é bem-vindo, esse não tem por que adotar qualquer dificuldade. Infraestrutura, como eu falei, para quem exporta a peso, tem que ter infraestrutura. E nós precisamos melhorar muito. Felizmente, hoje existe uma consciência que a nossa infraestrutura não é compatível com o que o Brasil exporta hoje. Tá? Mas temos que melhorar muito a infraestrutura. Sistema tributário mais do que arcaico. Nós temos hoje, em alguns casos, inclusive, algumas medidas são inconstitucionais, mas infelizmente hoje muitas medidas são julgadas não sob o aspecto jurídico, mas sim sob o aspecto econômico, e acaba gerando algumas inconstitucionalidades hoje. Mas o sistema tributário é arcaico sob todos os aspectos. Excessiva burocracia. Como já foi largamente dito aqui, nós temos 17 órgãos atuantes no comércio exterior. E alguns falam hebraico, outros falam mandarim, outros falam português. Quer dizer, não existe uma linguagem comum. Sem contar que a superposição, uma série de fatores aí. É um número excessivo. Tá? Eu sempre digo comércio exterior da Ibope. Então, todos querem ter alguma coisa de comércio exterior. Só que essa vontade, entre aspas, de ajudar acaba atrapalhando. Tá? Diferentes idiomas, coordenação de fiscalização da exportação e importação. Os órgãos que atuam no comércio exterior, cada um quer atuar de sua maneira. E essa maneira gera superposição, gera burocracia, gera entrave e gera outros problemas que não precisa citar aqui. Tá? Uma elevada carga tributária, isso todos nós reconhecemos, um altíssimo custo financeiro, tá? E aqui essa elevada carga tributária indiretamente vai cair no reintegro que foi anunciado recentemente. A reintegro, que o Janete diretamente mencionou, o que está sendo proposto de 0% até 3% é mínimo do que existe indiretamente de tributo, principalmente com a elevada carga tributária que nós temos. E o custo do Brasil hoje, que na verdade são custos ociosos e que são estimados em 30%. Essa é uma realidade também que a gente não tem como fugir. Bem, Plano Brasil, algumas coisas. Primeiro, eu vou usar o termo desoneração da folha de pagamento, mas na verdade não existe uma desoneração, existe uma substituição de oneração. Porque
Porque eu vou deixar de pagar os 20% da folha de pagamento, mas vou ser tributado em 1,5% sobre o faturamento. Esse 1,5%, dependendo do segmento, ou dependendo do nível salarial da empresa, ele pode ser maior do que os 20%, ou pode ser um pouco menor. Mas na verdade não existe deixei de pagar. Eu apenas substituí a tributação. Havia também uma expectativa que esse 1,5% que eu ia pagar, eu ia poder ter isenção na exportação. Mas como o pagamento é sob a forma de seguridade, não há isenção. Ele continua sendo tributado na exportação. Não há como beneficiar. A criação da tributação de 1,5%, que só 4 setores. Aqui, o Plano Brasil Maior como um todo me preocupa. Todo ele está limitado a 2012. O comércio exterior do Brasil, eu espero, continua depois de 2012. Então, o que vai acontecer em janeiro de 2013, não sabemos. Pode haver uma prorrogação? A tendência é que haja, mas hoje ele está programado tudo para terminar em 2012. Tanto o Reintegra, tudo é 2012. A partir daí é outra notícia. O Reintegra, como eu já falei, 3%, de 0% a 3%, 3% é pouco, 0,5% é nada. Eu acho que claramente você criar um Reintegra com 0,5% não soma nada, talvez gere até problemas futuros. Mas a ideia é boa, vamos discutir, seja bem-vindo, mas é muito pouco. Tá? Acelerar a devolução de PIS. Esse é o ponto mais importante do Brasil Maior. O governo, pela primeira vez, reconheceu que deve 19 bilhões de reais. Até hoje, sempre se dizia, deve ter uns 5 bilhões, 6 bilhões. Hoje ele reconhece oficialmente que deve 19 bilhões. Não diz quando vai pagar, mas reconhece dívida. O jornal de hoje traz uma notícia ruim para nós exportadores, que o Supremo Tribunal, o STJ, decidiu que esse crédito acumulado, que é o que nós pagamos, temos direito a receber de volta, esse crédito passa a ser tributado pela contribuição social sobre o lucro líquido e passa a ser tributado pelo imposto de renda. Então ele já não é mais 19, é 19 você exclui alguma coisa, então já passa a ser menos, tá? Quer dizer, um direito que eu tenho de crédito, mas eu tenho que pagar pelo crédito. A cotação de fundo de financiamento é importante, mas se você não conseguir vender, não tem, mas é importante. Intensificação da defesa comercial, já falou, claro, todos nós somos favoráveis, ninguém é contra, tá? Combate à subvenção, falsa declaração, claro, muitíssimo bem-vindo. A dificuldade, como o próprio MEDIC admite, quer dizer, o número de pessoal hoje para realizar tudo isso ainda é insuficiente. Estão sendo contratados mais, mas precisa de treinamento e precisa de tempo. Aumento de exigência de certificação compulsória. Eu tenho muito medo disso aqui, que é mais órgãos para atuar no comércio exterior, mais órgãos pensando diferente. Tá? Suspensão do Zex tarifário é uma medida que foi anunciada, bem-vinda, não tem nada contra. E quadruplicar o número de importadores é importante, embora, como eu disse, isso aí demanda tempo. E cenários de comércio exterior. Cenários, como eu disse, as commodities sustentam a nossa balança comercial desde o ano 2001. Tá? Mas hoje, nós vimos pelo mercado internacional ontem e vimos hoje também, o cenário tem umas nuvens bastante escuras por aí. Se essas nuvens se transformarem em tormenta, o Brasil será atingido diretamente. Infelizmente, nós não temos como evitá-las. Essas commodities crescem desde maio de 2001. Até quando vai esse fôlego? São 10 anos de crescimento contínuo. Esperamos que continue, mas claramente é uma hora que você chega a uma fadiga. Essas nuvens, como eu disse, no mercado internacional sinalizam uma crise. Pode ser uma crise real ou virtual, mas infelizmente a tendência é que seja uma crise real. A queda nas cotações de commodities gera uma menor exportação de manufaturado hoje. Por quê? Como o Brasil vende manufaturado para países que são exportadores de commodities, ao reduzir a exportação desse país, automaticamente eles vão reduzir também as importações de manufaturado, especificamente aqui na América do Sul. O Brasil torce, então, para que o mundo econômico mantenha a sua saúde financeira. Uma crise internacional com a manutenção do mercado interno aquecido significa déficit comercial. Não em 2011, eventualmente em 2012, defendendo o cenário. E eu gostaria muito que houvesse uma isonomia de produtividade. Que sempre se fala, o setor privado tem que aumentar a produtividade, o setor privado. Mas o governo também precisa melhorar a produtividade dele, que aumente também. Porque só um lado melhorando a produtividade, fica difícil sustentar os dois. Então nós temos que ter uma isonomia de produtividade. E se nada for feito no Brasil no curto prazo, infelizmente o processo de desindustrialização vai se tornar uma realidade para o Brasil. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Eu acho que a gente foi capaz de recuperar.
Alô? O doutor Benedito Moreira, o Beneco nós sempre chamamos, foi sempre um grande companheiro, e não só como presidente da AEB, onde ele me sucedeu, mas desde 1964, quando eu o conheci. Ele era funcionário do Itamaraty e tinha uma atividade intensa já naquela época, na promoção comercial, na promoção da exportação brasileira e, sobretudo, no apoio à exportação de produtos de maior valor agregado. Desde aquela época, o discurso do valor agregado já se fazia ouvir com intensidade. E ele foi, durante 16 anos, presidente, o diretor-geral da Casex, que foi o grande impulsionador da diversificação da pauta de exportações e da diversificação de mercados. Eu havia sido convidado por um amigo, Paulo Carlos de Brito, amigo e companheiro de toda a vida, para ajudá-lo numa exportação de carne bovina para a Nigéria. E eu não conhecia ainda a Casex, o Dr. Benedito, e nem pensava em ser um trader, um homem de comércio exterior. Quando, de repente, surgiram oportunidades de vender outros produtos na Nigéria. E, naquela época, o frigorífico Cotia era um produtor de carne, exportador de carne. E nós fomos, então, ao Dr. Benedito e perguntamos: Dr. Benedito, além da carne, os nigerianos estão nos pedindo outras coisas, açúcar, caminhão, câmara frigorífica. Como é que a gente faz? Aí ele virou para nós e falou assim: por que vocês não montam uma trading? A nossa ignorância era tanta que nós viramos assim: o que é trade, Dr. Benedito? Falou: o quê? Vocês não viram ainda a legislação criada em 72, criando a empresa comercial exportadora no Brasil? Vocês têm que ajudar no esforço de exportação. O Brasil precisa de exportação. Jovens como vocês têm que entrar de cabeça na exportação para ajudar o país a sair desse problema que nós temos hoje de equilíbrio cambial. Em 73 ocorreu a primeira crise do petróleo. O petróleo teve uma alta enorme a partir de outubro de 73, subiu o petróleo de $2 para $10 o barril, e foi um desastre, porque o Brasil praticamente importava 90% do petróleo que consumia. Isso desarrumou todo o comércio exterior do Brasil. E quem foi chamado para arrumar essa desarrumação foi o Benedito Moreira na Casex. Nós tínhamos que realmente refazer toda a estrutura e a estratégica do comércio exterior para superar a primeira crise do petróleo. Nós tínhamos feito um trabalho em conjunto e atravessamos a crise. Mas em 79 houve o segundo choque do petróleo. E novamente esse desafio, esse enorme desafio na área do comércio exterior, tivemos nós que confrontar. E novamente é o Bené na Casex que vai promover a abertura de frentes na Europa, na Ásia, novas frentes geográficas para as exportações brasileiras, e aí a Casex ajudou muito. E o Benedito criou um mecanismo muito interessante de regular o saldo da balança comercial. Ele só liberava guias de importação à medida que a exportação fluía. Com isso, o saldo andava sempre equilibrado. Depois disso, isso com a famosa gaveta do Benedito, ficou conhecida. Fomos companheiros na AEB durante uns bons anos, eu também como vice-presidente, e ele também, depois ele assumiu a presidência. E mais adiante, no meu período de ministro da Indústria e Comércio Exterior, sempre o Benedito tinha muito boas sugestões para apresentar no sentido de melhorar o comércio exterior brasileiro. Ele era e continua sendo o nosso guru, o nosso professor, um homem que talvez eu diria, sem exagero, que é a pessoa que mais fez pelo comércio exterior do Brasil, pelo menos no século XX. Pegou o Brasil, que exportava 60%, 70% da sua exportação era café, e quando ele saiu em fevereiro de 83 da Casex, o Brasil exportava 70% de produtos manufaturados, caminhões, aviões, automóveis, químicos, papel e celulose, siderúrgicos, enfim. Ele deu motivação, oportunidade
interesse para que milhares de empresas brasileiras aderissem ao comércio exterior. Isso que o Janete mencionou, o caráter pedagógico da atividade profissional do Benedito é um ponto alto. Ele ensinou com paciência, ele ensinou muitos empresários a se organizar, a se preparar, a se equipar para vender produtos brasileiros no exterior. É um trabalho de mestre.